Marcos 4:35 diz: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Atenção para esse detalhe do texto. Outros barquinhos seguiram o barquinho de Jesus com os discípulos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos, ou não te importas, não liga, não atentas para isso? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança, calmaria, aquele mar lisinho. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós temos dito que o nosso Deus é dinâmico, que o Espírito de Deus que nos guia hoje é dinâmico, ele não para de se mover. Lembre que quando a terra estava sem forma e vazia e era coberta por trevas, o Espírito de Deus já se movia, ele nunca parou de se mover. Nós temos dito aqui, semana após semana, que nós precisamos ficar atentos a Deus, atentos à direção do Espírito Santo, porque Ele está se movendo o tempo todo. E se a nossa vida espiritual está parada, é culpa nossa, da nossa desconexão com Deus, da nossa falta de atenção para perceber, para discernir Deus em tudo, para encontrar as setas que Deus está colocando no caminho, para escutar a voz dEle nos chamando ou nos apontando uma certa direção. Mais uma vez, Jesus vai se mover na história. Ele passou um dia ensinando as multidões, mas Ele vai se mover e mover junto com Ele a sua igreja, os seus discípulos. A multidão não era a sua igreja foi formada pelos seus discípulos. Os discípulos reproduziram outros discípulos que formaram a igreja do Senhor. Lembra que Jesus disse a Pedro, como quem fala no futuro, em Mateus 16: eu edificarei a minha igreja. Eu estou lançando os fundamentos, que são vocês. Eu sou a pedra principal, vocês são os fundamentos da igreja, e sobre esses fundamentos eu vou edificar a minha igreja. Então entenda, a igreja de Cristo não são todos aqueles que se interessam por Jesus, que gostam de ouvir a pregação, que gostam de cantar o louvor, que acham legal ir na igreja, ir num culto. Não. Nem todos aqueles que fizeram até um curso de membresia de uma igreja. Não. A igreja de Cristo são aqueles que seguem Jesus. O termo igreja, ouça isso. O termo igreja, no grego do Novo Testamento, é uma junção de duas palavras, ek e eclésia. Ek significa chamados e eclésia significa para fora. Então, igreja são pessoas que Jesus separa, tira do meio de uma multidão para caminhar com Ele. E mais uma vez Jesus vai ministrar a multidão, abençoar a multidão, mas vai chamar a igreja para passar com Ele para o outro lado. Então você tem que entender muito bem isso. Nós muitas vezes estaremos misturados com muitas pessoas, mas temos que estar atentos aos comandos especiais de Jesus para a sua igreja, para os seus, para as suas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Os meus, os que eu cuido, os que eu discipulo. Jesus, na sua oração sacerdotal, disse ao Pai: Pai, os que o Senhor me deu, nenhum
perdeu. Eu cuido, eu direciono, eu guio, eu guardo os meus, entende, gente? Então, ainda que muitos não estejam ouvindo ou percebendo esse chamado, você que é igreja, você que é de Cristo, tem que estar atento, tem que perceber, tem que estar ligado. E nem sempre esse chamado é ouvido por muitos. Como eu falei na semana passada, 12 mil estavam ali com Jesus e 12 entraram no barco por um comando dele e foram atravessar o mar da Galileia. Outra vez aqui, eu não sei numerar a multidão, o texto não deixa claro de quantos era a multidão que estava com ele agora, mas mais uma vez, 12 entram no barco. Na semana passada, ele mandou eles entrarem. Nessa semana, ele entrou no barco junto com os seus discípulos. Eu quero destacar aqui no texto, nós vemos que já era tarde. Olha aí, versículo 35, diz que já era tarde, já estava de noite. É um horário que não se costuma fazer mais coisa alguma. Você tem que lembrar que naquela cultura agrícola, aquela cultura sem energia elétrica, quando escurecia, as pessoas costumavam se aquietar, ficar em casa, se preparar para dormir, não empreitavam, não empreendiam mais nada. Agora é hora de quietar a vida. Mas Jesus, ele não tem essa lógica. Ele se move de noite várias vezes e mais uma vez, sendo tarde, ele vai mover os seus discípulos. Então eu quero que você abra a sua mente para isso. Jesus não segue o seu cronograma. Jesus não segue a sua rotina. Jesus não segue o seu planejamento. Ele tem o planejamento dele. Ele tem a rotina dele. Ele tem o cronograma dele. Não tente encaixar Jesus na sua agenda. Fique atento à agenda de Deus. Fique atento à agenda do Espírito Santo. Quando você menos espera, quando você pensa que já é tarde, ele lhe chama. Samuel foi chamado de manhã, foi chamado de tarde, foi chamado dormindo. Deus tirou ele da cama para mostrar que ele trabalha na hora que ele quiser, do jeito que ele quer. Samuca dormia e o Senhor disse: Samuel, Samuel, vem cá. Ele acordou, sonolento, bocejante, até entender que era a voz de Deus. Então, ouça isso. Nunca é tarde para o Senhor. Por isso que a Bíblia nos manda ficar vigilantes. Não apenas vigilantes com o inimigo, que também temos que vigiar. Pedro diz, né? Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. Mas também a Bíblia nos manda ficar vigilantes com Deus. Mateus 25 fala de virgens que estavam vigilantes esperando a chegada do noivo. Vigiai, o Senhor fala, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Então os movimentos de Deus só são discernidos por quem está esperando, quem tem uma expectativa, quem está ligado, quem está atento. Porque quando você menos espera, Deus fala com você. Ah, Senhor, agora não está mais na minha hora. Não importa, fica ligado em Deus. Como eu preguei aqui, tenho pregado aqui, tenta perceber Deus em tudo. Eu estou tentando praticar isso, tem sido uma bênção. Sexta-feira a gente foi no aniversário, uma festinha de uma criança. E só que eu fui com essa mentalidade. Eu falei, eu vou tentar perceber Deus. Vou encontrar irmãos lá, eu vou encontrar a igreja lá, onde 2 ou 3 estão, Cristo, a igreja está no nome de Jesus, o Senhor está lá. Não deu outra, meu irmão. Tive encontros ali importantes, reencontros importantes, eu ouvi coisas importantes, fui edificado, fui fortalecido, fui abençoado e voltei para casa com uma sensação que eu gosto muito, de ter valido a pena, de não ter perdido o meu tempo. Entenda isso. Sabe aquela sensação chata que você tem quando vai para um lugar, só tem conversa boba, só tem jogar tempo fora, só tem bobagem, não lhe acrescenta nada, você não cresce nada. Se você começar a participar das coisas, buscando entender e discernir a voz do Espírito de Deus, você vai tirar da sua vida essa sensação de desperdício de tempo, porque você vai começar a perceber Deus em tudo. Amém? Ontem mesma coisa, meu irmão está morando aqui no Brasil, veio morar no Brasil agora, morava fora. E pegamos ele para tomar um açaí, já indo embora, e eu ligado, pensando o que é que Deus quer me ensinar, o que é que Deus quer mostrar. Chegou um irmão
até de uma outra igreja, que há um tempo que eu não via, e em 10 minutinhos de conversa com aquele irmão, ele me contou coisas tão preciosas, me edificou tanto, era o que eu precisava ouvir naquela noite. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus quer ser achado por você, porque Ele está nos guiando o tempo todo, dando direções o tempo todo. Nunca é tarde para Ele aparecer, nunca é tarde para Ele mover você. Lembre que Abraão já tem 75 anos e uma vida estruturada quando Deus diz a Abraão, vamos embora comigo. Larga tudo. Senhor, estou aqui já das caras nesse lugar, me deixa aqui. Não, Abraão, nunca é tarde para eu movimentar a sua vida. Moisés tinha 80 anos. Quando ele tinha 40, ele estava lá no gás, queria libertar, queria defender o povo dele. Ele com 80 estava acomodadão. Num dia que ele nem esperava, no deserto, cuidando das ovelhas do sogro dele, Deus aparece. Diz, vamos, Moisés, eu vou te movimentar. Toca em termo de irmão, nunca é tarde, fica ligado, fica atento, nunca é tarde. Deus está querendo nos mover, Deus está querendo nos direcionar. Já era tarde, todo mundo se preparando para dormir. Jesus disse, entra todo mundo no barco. Vamos viver mais uma aventura no mar. Entrou todo mundo no barco e lá vão nas águas. E observe, qual é a ordem dele? Eu quero ir para o outro lado. Ele queria atravessar mais uma vez o mar da Galileia. Já explicamos na semana passada o que significa isso. Cada travessia dessa era uma aula, era um seminário que Jesus dava aos seus discípulos. Ele fala, vamos, toca para o outro lado. Ele quer atravessar. E ouça, Jesus faz isso com a gente. Vira e mexe, Ele nos leva para um outro lado, para um oposto, para um contrário, para outra direção. Ele converte a nossa vida para um outro sentido. Se acostuma com essa ideia. Romanos 12 diz, versículo 2, não vos conformeis com este mundo, mas o quê? Transformai-vos, renovando, mudando na cabeça. Um crente é assim. É uma pessoa que tem uma ideia diferente, uma visão diferente de mundo, uma maneira, ele vai para o outro, a multidão está aqui, ele vai para o outro lado. Ele é separado por Cristo. Ele é um sacerdócio real, uma nação santa, um povo exclusivo de Deus para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para caminhar com Ele na sua maravilhosa luz. Então o Senhor os chama para outro lado, para outra vida, outro momento. É isso que Ele faz o tempo todo com a gente. E quando eles nunca estão quietos. Eles sempre estão em processo de crescimento, de mudança, de alteração de ambiente, de ideia. Isso é maravilhoso em Jesus. E você nunca tem... A vida com Jesus nunca é tediosa. Você entende isso, gente? Nunca é tediosa, nunca é entediante. Mesma coisa, todo dia. Não, é uma vida dinâmica de coisas muito gostosas. Se você não está vivendo isso, repito, você não está sendo guiado pelo Espírito Santo, porque Ele guia a gente assim. Você tem que buscar ser guiado. Então lá vão eles no barquinho e de repente, mais uma vez, uma tempestade se levanta. Vento forte, ondas grandes e começam a encher o barquinho de água. E quando eles olham para Jesus, Jesus está fazendo o que, gente? Dormindo na popa. Está dormindo ali, com a cabeça encostadinha numa almofada que tinha por ali. Por quê? Porque Jesus não está nunca preocupado. Ouça isso. Deus nunca está preocupado. Deus nunca está nervoso. Deus nunca está estressado. Deus nunca está, o que eu vou fazer? Não, Ele está de boa. Deus está de boa. Deus está tranquilo. Deus tem todo o controle na mão dele. Todo o controle na mão dele. Sempre de boa. Mas os discípulos começam a ficar nervosos, com medo de morrer. Então eles vão em Jesus.
Eles acordam Jesus chateados, como diz Jesus: o Senhor não se importa, não vai vir ajudar, não vai tirar a água do barco com a gente, não vai fazer alguma coisa, não vai fazer uma oração ao seu pai, faz alguma coisa, vem aqui dar uma força, Jesus, não te importa? Tipo assim, só o Senhor fica aí de boa dormindo? Olha como eles interpretam Jesus naquele momento. Levanta, nos ajuda. Jesus então levanta e ele vai acalmar a tempestade. Mas ele vai chateado. Ele vai acalmar a tempestade e logo depois ele vai dar uma bronca nos discípulos. É a mesma cena da semana passada. Quando Pedro começa a afundar por falta de fé, Jesus ouve o clamor de Pedro pedindo para ser socorrido. Jesus vai nele, salva em primeiro lugar, mas vai salvando e já dando uma bronca. Homem, porque você duvidou? A mesma coisa ele faz aqui. Ele vai acalmar a tempestade, mas ele vai virar para os discípulos e vai dizer: por que vocês são tão tímidos? Vocês ainda não têm fé? Gente, o que ele está querendo dizer com isso? A mensagem que ele quer transmitir aqui é a seguinte: eu estava dormindo propositalmente e entreguei o barco para vocês. Eu estou aqui com vocês e eu queria ver vocês se movendo em fé. É a mesma coisa de Pedro. Eu não queria estar aqui, Pedro, tendo que te resgatar desse afogamento. Eu queria você usando a autoridade que eu lhe dei quando eu disse venha. E dizendo, se ele me disse venha, eu vou andar no poder dele. A mesma coisa, se eu mandei vocês passarem e eu estou dormindo, era para vocês pensarem, nós estamos aqui comissionados, enviados por ele, ele está tranquilo, o controle aqui é nosso, nós vamos tranquilos com Jesus no barco, usando a fé, orando, fazendo qualquer coisa, ou simplesmente dormindo também. Se ele está dormindo, vamos dormir também, tá, porque está de boa. Jesus ele vai acalmar a tempestade, mas ele deixa claro que ele não queria fazer isso. Ele queria os discípulos exercendo a sua fé, fluindo no seu poder. A mesma coisa aparece lá em Mateus 17, quando ele encontra os discípulos diante de um menino possesso e eles não conseguiram tirar o demônio. Jesus vai expulsar o demônio, mas ele fala o seguinte, ó: geração incrédula e perversa, até quando eu vou estar com vocês? Ou seja, era para vocês, comissionados por... Se eu confiei a vocês uma missão, eles tinham já recebido do Senhor essa missão de expulsar demônios e de curar enfermos, ainda que não tivessem recebido em plenitude a unção, receberam um comissionamento e eles tinham que exercer isso e não exerceram, e o Senhor ele faz, mas ele fica chateado, porque na verdade ele queria que os discípulos fizessem: até quando eu estarei convosco? Agora eu lhe pergunto, se ele espera isso dos discípulos que ainda nem tinham o Espírito Santo, o que ele espera de nós que em Pentecostes recebemos a promessa do Espírito Santo? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para serem meus representantes em Jerusalém, em Samaria e no planeta Terra todo. Pergunta, irmão, assim, o que será que ele espera de você então? Se dos discípulos que não tinham o Espírito Santo, ele esperava uma atitude, o que ele espera de você? Sabe o que eu percebo aqui, gente? Isso aqui, eu só vou pregar só isso hoje, perceba. Sabe o que eu percebo aqui? Que Jesus não gosta dessa igreja que olha para as tempestades e fica aqui tímida, covardada, só orando, só dizendo: Jesus, faz alguma coisa, Jesus nos ajuda, Jesus socorre, o Senhor não se importa não, hoje eles vão morrer. Ô Pedro, Jesus, estou afogando. Ele falando: vem Pedro, eu vou lhe salvar, mas não é isso que eu queria. Eu vou acalmar a tempestade, mas não é isso que eu queria. Eu vou expulsar o demônio do menino que vocês não expulsaram, mas não é isso que eu queria.
E depois, quando perguntam a ele: Senhor, por que não conseguimos expulsar? Ele em Mateus diz: porque não tiveram fé. Eu queria vocês fluindo em fé, eu queria vocês fluindo no meu poder, eu queria vocês acalmando a tempestade. Ouça isso. Jesus te quer agindo em nome dele. Jesus te quer manifestando o poder dele. Ele tem prazer nisso, em ver seus filhos, em ver sua igreja levantando o seu nome sobre a terra e acalmando as tempestades da vida, o representando com autoridade. Em Efésios 3:20 diz que ele é poderoso para fazer o quê? Infinitamente mais do que o quê? Do que o que nós pedimos em oração, ou até que nós imaginamos, como pelo poder que em nós opera. Ou seja, ele quer liberar o poder dele dentro de você. Ele vai operar, mas é através de você. Jesus queria aqueles discípulos ali tentando alguma coisa, levantando a mão e orando, ou quem sabe até indo dormir também, dizendo assim: a gente está de boa, viu? Ó, ele está dormindo. Durmamos também. Levantemos as mãos, agradeçamos a Deus porque é mais uma experiência, tantas que eles já tinham vivido, tanto que o Senhor fala assim, ó: ainda não tendes fé? Como quem diz, de tantas experiências que já tiveram, não criou fé em vocês ainda? Eu pergunto a você, meu irmão, você já tem fé ou ainda não tem fé? Você já se move em fé? Já age com fé? Nas tempestades que sacodem a sua vida, a sua família, os barcos em que você está, você se levanta com fé, se posiciona ali como um representante de Cristo, como quem tem uma palavra, uma direção de Deus, uma inspiração de Deus, como quem está conectado com Ele, como quem sabe que Ele está no controle de tudo. Se mover. Gente, o que Jesus nos chama para fazer é nos movermos em fé no nome dEle. Mas aqui entra uma questão. A primeira repreensão que ele faz não foi da falta de fé, foi da timidez. Ele perguntou aos discípulos: por que vocês são tão tímidos? Lembra que Apocalipse 21:8 fala que os tímidos não herdarão o reino de Deus? Porque qual o problema da timidez, pastor? Eu sou um tímido natural, eu sei o que é timidez. Eu quero cutucar você tímido. E timidez não é apenas ter medo de falar em público, não é isso. Timidez é ter medo de fazer. E a timidez, ela parece fofa a princípio, né? Fala, fulano, fala. Não, eu sou tímido. Ela, a princípio, você fica: oh, mas ele é tão tímido. Até evoca uma empatia muitas vezes, né? Porque geralmente o extrovertido demais, ele é chato, né? O tímido não, ele no mínimo é fofo, né? Ele não é chato, ele tá ali: não, eu sou tímido. Mas vou lhe falar uma coisa. A timidez carrega por trás dela um sentimento egoísta. Ouça isso. A timidez tem uma raiz no nosso egoísmo. Porque sabe o que é timidez? É o seguinte raciocínio: eu deveria fazer, eu poderia fazer, mas eu não vou correr o risco. Eu não vou me expor. Vou me guardar. Eu prefiro deixar uma ausência, um vácuo, do que passar vergonha. Daqui a pouco eu vou e não dá certo. Vão rir de mim. Então, peraí, ninguém vai fazer nada? Mas sou tímido. Então você se protege e não serve. É mais importante para você não passar vergonha do que servir com aquilo que Deus lhe confiou. É mais importante para você ter a convicção de que vão lhe aprovar, senão você não vai, como você não tem, porque ninguém tem essa convicção de que vai ser aplaudido sempre. Então você se protege
do que servir. Eu quero te lembrar um detalhe do texto. Não era o único barquinho ali. O texto fala que outros barquinhos seguiram ele. Os outros barquinhos também estão sofrendo a tempestade. A falta de ação daqueles que foram chamados por Cristo para acalmar tempestades coloca em risco não só a vida deles, como a vida de todos aqueles que estão seguindo. Ouça, a sua timidez, a sua autopreservação, o seu medo de se expor em fé na vida, coloca em risco não só a sua vida, como a sua casa, a sua família, os seus amigos, todos os que caminham contigo, os quais Deus confiou nas suas mãos. Quando você, pai, tem uma situação na sua casa, onde você deveria se levantar ali e orar, e dar uma palavra, e acalmar a tempestade com fé, mas você não faz com medo de ser reprovado, de não dar certo. Vai que eu oro e não acontece nada, vai que eu falo e a coisa não é bem assim, eu vou ficar quieto. Não só você afunda, como seus filhos que foram confiados a você, afundam juntos, porque você está se protegendo. Uma timidez que parece humildade, mas na verdade ela é vaidade. Porque quem é humilde de verdade, ele não tem medo de passar vergonha. Ouça isso. Eu não estou falando de ser exibido é vaidade. Mas ser tímido em excesso também é vaidade. Porque o humilde diz: eu vou, eu tomo a minha cruz, eu recebo cuspe, eu recebo afronta, eu recebo ofensa, eu vou ser crucificado nu na frente de todo mundo, eu vou passar maior vergonha, porque eu sou manso e humilde de coração. Eu não vou deixar a minha autopreservação, o meu medo de rejeição, prejudicar o meu serviço. E hoje muitos de nós não nos movemos em fé porque somos tímidos. No seu trabalho você deveria estar pregando o evangelho. Não faz por quê? Porque você é tímido. E por que é tímido? Porque eu tenho, é o meu jeitinho. Não, porque você é egoísta e vaidoso. Você prefere ser legal, não ser rejeitado. Porque o evangelho gera aceitação de uns e ódio de outros. Você sabe disso. Então você não quer ser odiado por ninguém. Então você não manifesta a luz de Cristo. E Jesus diz o quê? Não se acende uma candeia, uma lamparina, e coloca ela escondida debaixo de uma vasilha. Quando a lamparina é acesa, ela tem que ser exposta. Pergunta, irmão, se você está aceso, meu irmão? Então larga essa timidez em nome de Jesus. Fica alguém enfermo na sua família, um amigo seu, você não tem coragem de fazer uma oração. Jesus não podia ver um doente que ele botava a mão e orava. Uma vez não deu certo, sabia? Teve um cego que ele orou e perguntou: o cara tá vendo? Ele falou: tô vendo mal mesmo. Ele orou de novo. Ele não estava preocupado com a sua imagem, mas com o bem daquela pessoa. Se você tem o evangelho, se você tem o Espírito, você tem o poder de Deus. Quando você nega esse poder por sua timidez, você é egoísta, você é vaidoso, você quer evitar os vilipêndios, as vergonhas, as humilhações. Mas quando você é de fato humilde, faz como Paulo, se lança. Eu de muita boa vontade me gastarei, me deixarei gastar, ainda que amando-vos cada vez mais seja menos amado. Eu entro nos lugares, sou apedrejado, sou xingado, sou humilhado, mas eu sirvo com aquilo que Deus me deu. Eu exerço a minha fé, eu manifesto a minha fé. Aqueles discípulos tímidos iam afundar, e vários barcos que os seguiam afundariam juntos, porque eles estavam assim: rapaz, eu não sei. Eu imagino alguém dizendo: vai Pedro, você não vai ser o líder? Vai lá, faz uma oração aí. Eu não, você é doido, daqui a pouco não dá certo esse negócio. É o egoísmo da timidez. Tá entendendo, meu irmão? Eita, que o tímido agora foi sacudido, hein? Mas é importante a gente pensar isso. Ouça, Jesus queria eles agindo.
Agora, eles não agiram. Jesus foi quem agiu, Jesus foi quem resolveu, repreendeu eles, os exortou, para que numa próxima eles o fizessem, porque Cristo em nós é a esperança da manifestação da glória de Deus. Ele sabia que ele não ficaria ali sempre, ele mandaria o Espírito para que ele se movesse. Ouça, esse tempo já chegou, o Espírito já veio. Nós temos que nos mover em nome de Jesus. Curai os enfermos, libertai os opressos, anunciai o ano aceitável do Senhor, pregue o Evangelho, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide por todo mundo e façam discípulos, e nisto eu estarei convosco todos os dias. Então, esse é o nosso chamado. Toca no seu mão e diga assim: a próxima tempestade você vai acalmar, viu? Você vai liberar uma palavra, você vai se mover, você vai agir, amém? Em nome de Jesus. Mas eu vou encerrar exatamente agora. Porque eles não conseguiam? Porque lhes faltava revelação. E a revelação é progressiva, eu sei, mas a revelação veio de uma maneira poderosa para eles agora, uma porção de revelação maravilhosa. O texto fala Jesus estava dormindo, né? Imagina, gente, olha que cena. O cara está dormindo, talvez roncando. Pense num homem de 30 anos, dormindo, ali parado, ali vulnerável, ali aparentemente impotente. Quando os discípulos chamam ele, eu imagino que eles chamam Jesus para dar uma força. Eles não chamam para resolver a tempestade tanto. Quando o Senhor resolve, eles se espantam. O texto fala que eles ficam com muito medo de Jesus. Rapaz, que é isso? Quem é esse? Então eles chamaram Jesus para ele dormir. Gente, vai pro Rabi. Ei, Rabi folgado, hein, rapaz? Esse pastor, rapaz, dormindo agora, hein? Meu Deus, ei, pastor. Vem ajudar, pastor. Vem pegar um canequinho aqui, rapaz. Tira da minha água aqui. Quando Jesus levanta e olha para o vento e diz: ei, vento, vento. Qual foi, vento? Vento? Estou aqui, viu? Quieta, viu? Mar. E o texto fala que fez uma grande bonança. A água ficou lisinha, assim, uma piscininha lisinha. Aí os discípulos deram um nó na cabeça. O cara está dormindo. Ele é homem, ele cansa igual a gente. Mas ele dormindo, ele homem, cansa. Aí ele levanta e manda no vento e no mar. Quem é esse cara? Salmos 107, versículo 28 ao 30, mostra essa cena. Jesus ele vem para ir cumprindo e marcando, né, com fatos o que está no Antigo Testamento, para mostrar que ele é Deus. Lá diz, né? Então clamaram ao Senhor em suas tribulações, e ele os livrou das suas angústias. O próximo versículo: fez cessar a tormenta e acalmam-se as ondas. Então se alegraram com a bonança, e ele assim os leva ao porto desejado. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Aí observe, aqui eu vou terminar. Entenda isso. Se você entende, quando você entender isso, eu paro de pregar. Então faça uma cara de que entendeu logo. Se entendeu isso, eu paro na hora. Vai sair mais cedo, vai ser ótimo. Faça uma cara de que entendeu. Você é um cara. Entenda isso e eu paro agora. Observe. Olha que maravilha. Teologia do Cristo está aqui, Ele é homem, ele dorme, ele relaxa, está com a gente aqui. Aí ele levanta e é Deus. Aí o medo que eles estavam na tempestade sumiu, e agora entrou o medo de Jesus. Rapaz, quem é esse cara? Rapaz, Deus está aqui no nosso barquinho. Pois, gente, porque você não tem ideia do que é Deus para o judeu. Lembra de Moisés? Ouça aqui, isso aqui é importante. Lembra de Moisés? Leva o povo ao Sinai. Deus desce no monte,
um monte gigantesco treme, sai fumaça. Uai, é Deus, é meu... Rapaz, eu não quero nem chegar lá perto. Você é louco, Deus é um negócio grande demais. Ele é poderoso demais, Ele é glorioso demais, Ele é gigante, Ele é o Criador de tudo. E de repente aquele gigantesco de Israel está dentro de um barquinho. Na humanidade, na simplicidade da vida. Ouça isso. Jesus, Ele é uma mensagem poderosa de Deus para nós, dizendo: eu, o Todo-Poderoso, o Grandioso, o que não cabe nos céus nem na terra, eu me coloco dentro do barquinho de vocês. Eu me coloco na simplicidade da humanidade da vida de vocês. Eu participo das coisas simples e rotineiras. Eu estou ali, em vocês, no humano. Você entende como isso é profundo? Por isso que eu digo que eu fui no aniversário, cheguei lá, tinha um amigo meu, pastor, que eu não vejo não via há um tempo. Quando eu chamei ele para conversar e começamos a bater um papo, eu fiquei ali insistindo em conversar com ele. De repente eu percebo na fala dele, no jeito, no tom, na direção da conversa: Jesus está aqui. Deus está aqui. Deus está aqui nessa coisa humana, falha, que cansa, que dorme, nesse barquinho velho que afunda, que entra água, que seu Zé, carpinteiro, fez. Ele está aqui. Esse lugar aqui calorento, esse verão escaldante, na sua casinha apertada, seu sofá velho, ele senta ali. Isso é uma coisa louca, gente. Em pessoas falhas, em pessoas fracas, porque o corpo que ele usa hoje não é mais o corpo de Jesus de Nazaré. O corpo que ele usa hoje é o corpo de Diogo, é o corpo de Eli, é o corpo de Jefferson, é o corpo de Ana, é o corpo de Tainã, de Patrícia. Isso deu um nó nele. Espera aí, rapaz, o cara estava dormindo agora, meu cara é Deus. Deus, gente, nós estamos carregando Deus aqui nessa coisa tão simples, essa coisa tão humana, tão corriqueira, tão dia a dia, na minha segunda-feira, no meu carro, na minha casa, na minha relação com minha filha. Ele diminuiu, ele se esvaziou, ele veio, ele ficou, ele não cabe. Quando Salomão construía o templo, Salomão estava orando, consagrando, aí ele para, mas peraí, Senhor, o Senhor não cabe nos céus, nem no universo, vai caber nesse templo que eu construí? O templo era gigantesco, lindo, maravilhoso. Salomão duvidou, vai caber aqui? E ele diminui, ele se reduz, ele se manifesta de maneira reduzida para caber no templo. Mas ali naquele barquinho, os discípulos entenderam quanto que o Jeová, Yahvé, o glorioso, se reduziu. Não teve por usurpação ser igual. Ele é Deus divino, mas para se relacionar, ele vem e fica ali. Eles tiveram medo porque eles estavam carregando Deus no barquinho. A gente está carregando Deus nesse barco, gente. Deus está aqui nesse barquinho. E eu quero que você tenha consciência que você está carregando Deus na sua vidinha, no seu barquinho defeituoso, complicado, estranho, que pode afundar a qualquer momento se ele não estivesse lá. Ele está andando com você. Ele está ali no seu barquinho. E é isso que nos dá fé e autoridade. Você está entendendo, gente? É por isso que mesmo com coisas fracas, com uma igreja pequena, com estrutura dificultosa, eu venho para aqui nessa manhã crendo que você vai ser transformado. Por quê? Porque Deus está nesse barquinho aqui. Jesus está nos nossos barquinhos, transformando, cuidando, aperfeiçoando, acalmando tempestades. Ele está. Ontem à noite eu tive uma crise, esse negócio, porque eu fico olhando algumas coisas. Porque a gente sabe o que mais assusta você? Não é nem o mundo, é a suposta igreja, né? Gente louca, gente maluca, fala o nome, aquela coisa, enfim, né? Meu Deus, que isso? É tanta loucura, tanta.
E o Senhor falou ao meu coração: meu filho, não olhe para esses defeitos, tente me achar. Gente, Judas estava naquele barquinho, já roubava já. Estava ali. Tomé, incrédulo, estava ali. Pedro, carnal, estava ali. E Deus estava naquele barquinho. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Deus estava naquele barquinho.